Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao vídeo anterior, a gente está falando dos métodos não rigorosos de destilação multicomponente, método de Fenske, Underwood, Gilliand e Kirkbride. Nesse vídeo, nós vamos falar da segunda parte, que é o método, que é a parte de Fenske. Bom, então dentro do conteúdo que nós estamos dando sequência, nós vamos falar sobre o número de estágios mínimos, que é o método de Fenske. Na etapa do método, o que isso envolve ali, envolve calcular, dando sequência, a gente havia determinado a pressão da coluna, estimadas composições. Aqui nós calculamos o número mínimo de estágios teóricos e fazemos uma estimativa mais adequada à composição das espécies no topo e no fundo, que na parte inicial ali havia sido feita de forma mais grosseira por chutes. Condição de refluxo total. Então, a condição de refluxo total, similar a uma Kabitili, gera o menor número de pratos possíveis, né? Então, é a condição onde você recircula todas as vazões da coluna, você consegue atingir as composições desejadas com o menor tamanho de coluna possível. É uma condição hipotética de operação. São condições hipotéticas de operação porque você fica em recirculação de todas as correntes no topo. Então, do topo e do fundo e também com alimentação praticamente nula, né? Então é como se a vazão de destilado ali fosse virtualmente zero comparada às vazões recirculantes no interior da coluna. Tá? Então a gente vai fazer aqui um balanço para o topo da coluna. Então esse balanço vai servir para toda a coluna. Por quê? Porque a vazão de alimentação também ela é praticamente nula frente às vazões recirculantes na coluna. De novo, são condições hipotéticas de operação. Um balanço nessa envoltória aqui desenhada leva à seguinte relação. É, O que está entrando no sistema é o vapor que está vindo aqui de baixo. A gente está fazendo esse balanço para uma espécie A qualquer, tá? Uma espécie A qualquer. Eu vou usar o índice A aqui para representar a espécie, porque eu acho que é mais claro nesse momento. Então, uma espécie A qualquer, todas as espécies estão subindo aqui, né? Mas para uma espécie A qualquer, o vapor que está vindo de baixo, ele está vindo de um estágio N mais 1. A gente está aqui parado no estágio N qualquer, né? Vai ser igual ao líquido que está descendo, certo? Mais o destilado. Só que o destilado é virtualmente zero. Então, a vazão de destilado ali da espécie A, assim como de todas as espécies, frente às vazões recirculantes, são praticamente nula. Então, na condição de refluxo total, o dA sobre a vazão que está aqui saindo pelas vazões recirculantes são praticamente nula. Então, a reta de operação para espécie A fica o seguinte: se você pensa ali o seguinte, olha, o dA some, certo? Então, o dA some é, e o V é igual ao L. Né? O vapor aqui é igual ao líquido, o vapor que está subindo é igual ao líquido que está descendo. O vapor é igual ao líquido, esses caras se cortam, então fica simplesmente que o Y do estágio de baixo é igual ao X do estágio de cima. Então, a composição do vapor do estágio de baixo é igual à composição do líquido do estágio de cima. Isso é exatamente igual a uma Kabitili. Uma Kabitili é um caso particular desses para um sistema binário, mas para um sistema multicomponente, na condição de refluxo total, isso também é válido. Ok. Dando continuidade aqui à questão do refluxo total, para uma espécie A qualquer, você tem as seguintes relações. Olha, num estágio, você tem que há equilíbrio. Então, a fração de gás da espécie A do estágio 1 está relacionada com a composição, a fração de A de líquido da espécie 1 pelo coeficiente de partição ali, né? Então, YA1 igual a KA1 vezes XA1, certo? Estágio 2 é a mesma coisa, YA2 igual a K2, XA2, YA3 igual a K3, XA3, para o estágio 3 e assim sucessivamente. Só que a gente vai incluir a informação da reta de operação, que a gente acabou de obter do slide anterior.
O que que ela dizia? Ela dizia o seguinte, olha, o vapor do estágio de baixo, para a condição de refluxo total, é igual ao líquido do estágio de cima. Então, o YA2 é igual ao XA1. O YA3 é igual ao XA2. Isso aqui é a reta de operação. O YA4 é igual ao XA3. E assim sucessivamente, né? Bom, então vamos começar ali pela primeira equação. YA1 igual a K1 vezes XA1. Só que se eu pego aqui essa informação da reta de operação, quem que é o XA1? É igual ao YA2. Então, onde tem esse XA1 aqui, a gente vai substituir, né? Ele é igual ao YA2, mas quem é o YA2? O YA2 é o Ka2 vezes XA2, certo? Aí a gente, mas o XA2 pela reta de operação é igual ao YA3. Quem é o YA3? É o Ka3 XA3, né? Então, ou seja, o que está acontecendo aqui? Os Ks estão se multiplicando. Os Ks estão se multiplicando. Então, eu estou pegando o YA1, vai ser igual a multiplicação dos Ks vezes o XA do estágio. Então, quando a gente joga ali para a condição nós estamos falando do número mínimo de estágios, porque é refluxo total, o YA1 é igual ao XA desse número de estágios mínimo, vezes o produtório ali dos coeficientes de partição de A em cada estágio, ok? Então, a gente fica com essa relação é fundamental. Só que ela ainda é trabalhada um pouquinho, porque o que que acontece? Olha só, o YA1 é igual ao destilado de topo, certo? Porque numa condensação total, todo o vapor é destilado. O último estágio é a saída. Se você imagina que, como geralmente é o refervedor um estágio a mais, por exemplo, em refervedores do tipo Kettle, ou se você, de forma geral, você considera o refervedor com estágio a mais, ou se o refervedor não for considerado estágio a mais, de qualquer forma, essa relação aqui, a composição de fundo vai estar sendo obtida. A composição de fundo vai estar sendo obtida do último estágio. Então, o XAB, o B aqui no topo significa que é um sobrescrito indicando que é a corrente de fundo, né? Então, o último estágio é igual à corrente de fundo. Então, se a gente substituir ali, a gente fica com uma formulação absolutamente interessante, onde a gente fica com a composição de destilado igual à composição de fundo vezes um produtório dos coeficientes de partição de A em cada estágio, ok? Então, essa relação é bastante importante. Ok. Vamos comentar sobre o coeficiente de partição médio, né? Note que a gente tem a seguinte relação que a gente derivou ali no slide anterior. Então, a composição de A de topo é igual à composição de A de fundo vezes o produtório dos coeficientes de partição, certo? Se eu quisesse admitir esses coeficientes de partição como um valor único, observa que você teria um produtório ali, você teria um coeficiente de partição médio vezes elevado ao número de estágios, né? Então, o coeficiente de partição vezes o coeficiente de partição vezes o coeficiente de partição, isso o número de estágios vezes, né? Então, no final das contas, é como se a gente quisesse escrever em termos de um coeficiente médio, se aquele Ka ali fosse constante, né, você teria um Ka elevado ao número mínimo de estágios. Aqui só um detalhe, né? O D aqui, XAD, representa a composição de A do destilado, XAB a composição de A do fundo, e Ka médio elevado ao número de estágios mínimos, aqui ele está elevado ao número de estágios mínimos, esse N' é um número, né? Então é um coeficiente de partição médio elevado ao número de estágios mínimos. O D e o B dessa expressão, Dzão e Bzão, são sobrescritos que apenas indicam condição de destilado e fundo. Só um detalhe na questão da nomenclatura. Bom, então observa que haveria uma equivalência dessa expressão aqui, levando a médias geométricas, né? Ou seja, se a gente fosse fazer uma equivalência para um coeficiente de partição constante, esse Ka elevado ao número de estágios mínimos seria igual a esse produtório todo que está aqui, né? E aí,
quem que seria o Ka médio? Eu tiraria a raiz ali, teria a raiz de teria que levar a 1 sobre n min mais um dos dois lados, e aí você teria a raiz envolvendo o número mínimo de estágios desse produtório todo. Bom, acontece o seguinte, para eu obter esse produtório todo, eu teria que conhecer todas as composições em todos os estágios, mas eu não sei essa informação, certo? Então, contudo, a gente pode ter uma estimativa do coeficiente de partição a partir das composições do destilado e do fundo, porque a gente tem estimativas dessas composições, a gente pode calcular os pontos de bolha e aí determinar os coeficientes de partição. E é exatamente isso que é feito. Então, ao invés de pegar todos os estágios, a gente pega ali uma média geométrica entre o coeficiente de partição do destilado e o coeficiente de partição do fundo, porque a gente tem estimativas desses caras. Então, a gente pode estimar o coeficiente de partição da espécie a partir do conhecimento das composições de topo e fundo da coluna. Volatilidade relativa. Bem, notem que a gente tem a seguinte relação que vale para um composto A qualquer. Essa relação aqui que a gente derivou, né? Então, a composição do destilado é igual à composição do fundo vezes Ka, que é o coeficiente de partição, elevado ao número mínimo de estágios. Bom, eu posso escrever para dois compostos I e J qualquer. Escrever para o composto A ali, eu vou escrever para um composto I e J qualquer, certo? Então, aquele composto A não tem nada de especial para chegar naquela relação, vale para qualquer composto. Se eu dividir uma pela outra, o que vai acontecer? Eu divido do lado de cá, vai ficar xid sobre xjd, xib sobre xjb, e aqui uma razão dos coeficientes de partição de ij elevado ao número mínimo de estágios. O que é isso, né? O que é a razão de coeficiente de partição? É a volatilidade relativa entre I e J. Como está elevado ao número de estágios, o A vai ficar alfa e J elevado ao número de estágios alfa e J, volatilidade relativa entre I e J. Bom, ou seja, a gente tem a seguinte relação: x e d sobre xjd igual a x e b sobre xjb vezes alfa e j elevado ao n número de mínimo de estágios. Tá? Bom, essa relação é retrabalhada, a gente poderia trabalhar já com ela, mas ela geralmente é retrabalhada, de forma que você fique com tudo que tem do composto i de um lado da expressão e tudo que você tem do composto j do outro lado da expressão. Tá? Então, e ainda, o que você faz? Então, vou passar aqui, ó, vou pegar o xib passar para cá e o xjd passar para cá. Tá? Então, ficou desse lado aqui ficou só envolvendo a espécie I e desse lado aqui ficou só envolvendo a espécie J. Certo? E aí eu estou multiplicando ambos os lados por D sobre B. Então, estou multiplicando por D sobre B ali. Tá? Com isso, o que acontece? Dzão é a vazão de destilado, vezes xid vai dar a vazão da espécie I no destilado. Xib é a fração de I no fundo, vezes B vai dar a vazão de I no fundo. Mesma coisa aqui, D vezes xjd é a vazão de D no destilado. B vezes xjb é a vazão de B no fundo, certo? Então fica DIJ sobre BIJ, desculpa, DI sobre BI igual DJ sobre BJ vezes alfa IJ elevado ao número de estágios mínimos. Essa relação é fundamental. Bom, então, quando a gente aplica para o chave leve e para o chave pesada, quando a gente aplica para o chave leve e chave pesada, você teria ali do lado esquerdo o chave leve, light K, né, e heavy K, que seria a chave pesada, as espécies ali envolvidas. E aqui é a volatilidade entre chave leve e chave pesada. Aplico o logaritmo e isolo o número mínimo de estágios, eu fico com essa expressão para poder determinar o número mínimo de estágios a partir dos compostos chave. Bom, então vamos lá voltar ao nosso exemplo base. A gente estava falando ao longo dessa sequência de aulas de um exemplo onde tinha metano, butano, pentano, hexano, heptano, octano.
Os chaves leves eram NC5 e NC7, era o pentano e o heptano, com vazões definidas. A carga era admitida líquido saturado, nessa etapa não vai fazer diferença, mas vamos lá. A gente tinha essa informação aqui no exemplo, tá? Então, isso que vem da aula, da primeira parte da aula, onde foram definidos os compostos chaves e essas estimativas. Lá a gente definiu esses compostos chaves, aí a gente fez estimativas das composições dos não chaves e calculou o restante de todo mundo baseado em estimativas. Tá? Ok. Então, a gente tinha essa tabela parcialmente preenchida, né? Informando ali a composição do destilado e o ponto de bolha correspondente, né? Nós podemos, a partir daqui, determinar o coeficiente de partição. Então, a gente pode determinar o coeficiente de partição, que é a composição do vapor dividido pela composição do líquido, para cada uma das espécies envolvidas. E tomando como referência o chave pesada ali é o composto C7, a gente pode determinar a volatilidade relativa. Isso lembrando que a gente está fazendo para a composição do destilado, né? Então, a gente está determinando a volatilidade relativa de cada espécie em relação ao chave pesada, no caso, a chave pesada é o C7. Tá? Então, determinados ali para a composição do destilado. Dando continuidade, a gente teria que reproduzir a mesma conta para o cálculo do fundo. Né? Nesse caso, para o cálculo do fundo, a gente tem que estimar qual vai ser a pressão do fundo e a temperatura do fundo. A gente tem uma escolha a fazer e a forma mais simples nesse momento seria admitir a pressão ao longo da coluna constante. Então eu poderia estimar a pressão do fundo como a pressão de topo admitindo pressão constante. Ela, na verdade, ela é maior em função de você ter uma diferencial de pressão na coluna e nós poderíamos fazer uma estimativa um pouco mais realística, né? Um pouco mais realista. Mas aqui a gente está fazendo uma estimativa grosseira admitindo a pressão constante ao longo de toda a coluna. Então, agora a gente vai lá no calculador, no simulador, e vamos repetir, né, a mesma conta, lembrando que agora a gente conhece a pressão e a gente vai determinar a temperatura. E a gente conhece a composição, né, as vazões ali de fundo. A composição a gente simplesmente pode pegar a vazão de cada espécie e dividir pela vazão total. Nós vamos ter as composições, né? Mas para o software, como o número de vazões está um número que não está quebrado, eu posso informar ele porque ele vai fechar as mesmas proporções entre as espécies. Né? O número de as frações ali estão números quebrados. Então, 1, 2, 15, 38, 41. Então, 1, 2, 15, 38, 41. Essas são as vazões. O problema se torna agora um bolha T, porque a gente sabe a pressão. A pressão a gente admitiu constante ao longo de toda a coluna. Então, a temperatura do ponto de bolha, a temperatura do fundo aqui vai ser 391 Kelvin. Então, essa temperatura fica sendo igual a 391 Kelvin, uma temperatura estimada do fundo. E sendo um ponto de bolha, ele informa a composição do vapor. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez. Vamos copiar essa tabela. Copia essa tabela, copia essa última coluna. Tá? Deleta ali aqueles dados. E a gente pode... desculpa, eu copiei para o lugar errado aqui. Ok. Copia a composição do vapor. E aí a gente calcula o coeficiente de partição para cada uma das espécies. Né? Então, observe, o coeficiente de partição varia bastante, né? Da condição do destilado para a condição do fundo. E aí a gente pode determinar a volatilidade relativa tomando chave pesada como referência. Né? Então, a gente teria ali o chave pesada como referência. Tá? Bom, a volatilidade que a gente utilizaria como
a volatilidade que a gente utilizaria como volatilidade média para cada uma das espécies seria uma média geométrica, então seria a raiz da volatilidade da condição do destilado e da condição de fundo, né? Então, a gente teria ali uma volatilidade média admitida ali ao longo da coluna como uma estimativa mais grosseira. Esses valores que entram no cálculo da equação de Fensky. Ok, então a gente obteve ali os valores de volatilidade relativa, né? A gente obteve os valores de volatilidade relativa. A gente pode calcular os valores de volatilidade relativa do slide anterior, que estão aqui. Então a gente pode calcular o número mínimo de estágios a partir da expressão de chave leve e chave pesada. Então, substituo ali aqueles valores e a gente vai ter o número mínimo de estágios, 3,86, então fica o número mínimo de estágios aproximadamente 4. Vale ressaltar o seguinte, a gente está admitindo condição de refluxo total e a gente está utilizando vazões, né, de saída. Isso não é inconsistente? Não, na medida em que a gente esses caras representam, na verdade, proporções. Então, o que importa aqui são proporções entre essas correntes, né? Proporções entre essas espécies, né? E essas proporções são as mesmas que estão sendo definidas pelas condições de vazão ali, né? Embora a gente esteja admitindo refluxo total, vazão recirculante muito superior às vazões que teoricamente alimentariam e deixariam a coluna. O refluxo total, essas vazões de saída seriam virtualmente nulas, certo? Mas haveriam proporções sendo respeitadas. Bom, os compostos não chaves, eles haviam sido chutados. Agora eles podem ser recalculados. Como? Basta pegar a relação, essa mesma relação que é a relação básica do método de Fensky, e tomar um cara como referência, geralmente chave pesada aqui, por exemplo, poderia ser chave leve ou chave pesada, pegando aqui o chave pesada, e substituir a expressão ali, né? A alimentação é destilado mais fundo para cada espécie. Então, eu posso pegar aqui esse BI, né? E substituir por essa expressão que a gente conhece a alimentação, a gente vai conseguir isolar o DI da expressão. Então, quando a gente substitui ali e isola o DI, a gente fica com essa expressão aqui. Então, cada espécie sendo calculada em função de sua alimentação e uma relação que envolve aqui, né, as vazões do espécie chave pesada, mas aqui a volatilidade da espécie I em relação ao chave pesada, né? Bom, então tomando chave pesada como exemplo, a gente teria ali essa conta que seria as vazões de chave pesada e vezes a volatilidade de cada espécie elevado ao número mínimo de estágios. Aí a gente está utilizando o número mínimo de estágios como 4, né? E aí, pegando chave pesada como referência, eu vou recalcular para todo mundo, para o C4, para o C5, para o C6. Eu vou recalcular inclusive para o C5, por quê? Porque eu arredondei o número mínimo de estágios, né? O número mínimo de estágios era 3,86, foi jogado para 4. Então, para ter uma estimativa mais justa, eu vou recalcular o chave leve também, né? Calculo o C6, observe que a gente tinha chutado 15, né? Ele recalculou para 18 e calcula o C8. E observa que o C4 ele praticamente sai todo no topo, muito pouco no fundo. E o C8 sai todo no fundo, muito pouco no topo. Certo? Ali as fórmulas com as quais a gente está calculando o DI e com o qual a gente está calculando o BI. E com isso a gente fez a estimativa